Olá, nós estamos no curso Spider Project User, formação de usuários na ferramenta Spider Project, especificamente na aula 8 da unidade 4, última unidade, onde abordaremos a modelagem de indicadores, controle de projeto e tendências do projeto. Esse curso tem o apoio do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro e do PMI do Rio de Janeiro também e da Associação Brasileira de Ensino à Distância. Nessa aula 8, deveremos tratar de indicadores de desempenho do projeto, conhecido como indicadores de valor agregado, e a análise do valor agregado. Falaremos dos indicadores de tendência, as tendências de crescimento, de melhoria ou de degradação dos prazos e dos custos do projeto ou da produtividade, e também da criação de propostas de cenário para a recuperação e retomada de metas. Vamos primeiro apresentar o projeto PP número 2, onde, a partir do projeto anterior, nós reduzimos a quantidade de atividades para facilitar as medições que nós vamos produzir. Tomamos como base de referência o próprio projeto PP02, com a codificação diferente, começando no mesmo dia, e colocando ou ressaltando na propriedade do projeto a caixa calcular variações de tendência marcada. Dessa forma, o sistema vai entender que nós temos a intenção de fazer a análise de tendência. A partir do que já vimos, nós já temos todo o modelo pronto, temos vários modos e configurações montadas, tanto para planejamento como para análise. Vamos fazer a primeira medição, uma vez que nós temos 4 meses de medição. Vamos fazer as medições quinzenais, para termos 2, 4, 6, 8 medições, e com isso fazer a avaliação de valor agregado ou das tendências, das grandezas do projeto. Vamos fazer a primeira medição. No período de 15 dias. Boletim de trabalho. O boletim de trabalho é recebido. O trabalho é executado e ao final de 15 dias, o trabalho executado proposto por esse plano de trabalho vai ser aqui reproduzido no real praticado durante esse período. Então, podemos dizer, a título de exemplo, que o projeto começou no dia, mas o planejamento aqui tem um volume a produzir dentro do período de 15 dias, e ele, digamos que produziu. Então, daquelas 4 referências, nós estamos a trabalhar agora as datas. Então, estamos informando as datas. Iniciou, concluiu no dia 13. E, de fato, produziu as 200 unidades previstas. Então, estamos trabalhando também o volume. A casa teve início, aqui é só marco e aqui foi trabalho. Então, temos o trabalho apenas aqui, mas falamos do volume, falamos da data
temos a duração de fato acontecida. Havia a previsão de 6 eletricistas, nós usamos 5 eletricistas. Claro que um consumo de horas menor. Se falamos em eletricistas, falamos sobre recursos humanos, por enquanto. Nós temos aqui a possibilidade de falar sobre materiais. Vamos falar sobre esses dois aqui. Consumido no período 240, vamos dizer que nossos eletricistas consumiram 300. Estamos falando de materiais. Ferro consumido no período 1200. Bom, falamos de materiais. Agora podemos também falar de custo. Custo, imposto. Aqui temos uma previsão a gastar nesse período 3.615. Eu vou colocar que o gasto foi maior. E aqui o custo do eletricista foi maior, aumentando o custo geral. E se falamos em custo, trabalhamos o entendimento do quarto elemento. É claro que agora, com uma medição detalhada, nós vamos consolidar e transferir essas informações para o projeto. Ele recomenda aumentar o número da versão e informa que os dados foram transferidos para o projeto na versão 2. Versão 1 é a linha de referência, versão 2 já é uma medição. Nós vemos aqui que as barras mudaram de cor e eu posso tentar aqui ver o impacto no tempo. Até agora temos uma diferença aqui para menos, sem impactar o projeto. Vamos ver o impacto no custo. Nós temos uma diferença acumulada, original. Nós temos algumas diferenças aqui. Pode ser por conta de eu ter gravado a base de referência. Eu vou abrir a base de referência aqui. Eu posso ter gravado a base de referência sem ter calculado os custos e os materiais. Vamos pedir para fazer comparação novamente. Pronto. Agora a base de referência está correta e os meus sobrecustos me deram uma diferença para mais pequena aqui. E podemos ver os gráficos que projetam os recursos humanos, materiais e financeiros à frente. Nós não temos uma grande divergência aqui porque estamos no começo. Então estamos com a primeira medição. Vamos partir agora para a segunda medição. Segunda medição. Adicionar monitoramento a partir do dia 15.
até o dia 31. O boletim de medição ou o nosso plano de trabalho já está com mais conteúdo. O controle é uma atividade administrativa. O produto e a quantidade, eles vão acontecendo ao longo das previsões. Mas eu posso sempre falar que o consumo de água foi um pouco maior. O consumo de ferro foi um pouco maior. O imposto e coisas desse tipo podem variar, como o custo consumido no período pode ter sido maior ou menor. Por outro lado, aqui nós temos atividades onde eu vou forçadamente dizer que foi feito mais que o previsto, porém a duração restante é maior do que aquela calculada pelo sistema. Isso encolhendo os recursos, porque eu não estou medindo a produtividade dos recursos. Se eu quisesse, eu poderia informar que teve menos profissionais trabalhando nessa atividade. Mesmo tendo menos profissionais, eu produzi mais. Falando em datas, eu posso informar que essa atividade não começou no dia 23, e sim no dia 24. Ou seja, estou trabalhando todas as informações disponíveis de uma planilha de medição que provavelmente foi feita na obra, no projeto. Prosseguindo, eu faço mais uma medição aqui, dizendo que eu produzi menos e preciso de mais 96 horas. E falo que é 96 horas para todos da equipe. Aqui eu informo que começou no dia 23, que a produção foi 300, que eu preciso de mais horas do que as que estão marcadas aqui. Estou trazendo um cenário ruim já na segunda medição, como se reportado do canteiro de obra ou das obras. A produzir, aqui foi mais produtivo, e eu preciso de menos tempo pela minha capacidade de produção, já estou pedindo menos tempo. Ainda disse que fiz com menos pessoas. Ok, a parte de volume, de data, de prazos eu já trabalhei, agora eu poderia trabalhar os consumos dos materiais. E nesse caso, lembrando que eu coloquei alguns dos materiais e não todos. Podemos falar também do custo. Custo consumido. Aqui foi 30, 60, 40, 1.500. E ele totaliza aqui já os valores, ou ele coloca aqui de forma total em cima, como se fosse uma planilha. Segunda medição realizada, transfiro consolidando esse período de medição para o projeto, recomenda aumentar a versão, nesse caso versão 3, transferiu as informações, versão 3, e nós já temos aqui mais informações preenchidas. Se mais informações preenchidas, a recomendação que ele faz, calcule, e já temos um resultado no tempo
prejudicado pelos atrasos, improdutividades ou pedidos de mais prazo. Temos um impacto, como eu disse, no tempo, por enquanto, de um dia para mais. Em termos de custo, já temos, calculando os custos, já temos um aumento significativo dos custos por conta dessa medição contra a versão 1, que é a linha de base. E agora a projeção totalizada, acumulada de consumos, de recursos humanos, mão de obra, de recursos materiais, nesse caso nacionais, e de valores financeiros aqui. Bom, tudo isso foi para que nós pudéssemos fazer um novo modo. A partir do plano de trabalho, eu vou construir o modo análise de EVM. Análise EVM não encontra isso, mas encontra a partir do projeto todo uma análise do valor agregado na forma de diagrama. Pode ser também na forma de tabela. Nós queremos ver, então, em função do centro de custo geral, as grandezas ACWP, BCWP, BCWS. BCWS é o trabalho programado pela linha de base até o momento. BCWP é o trabalho que foi efetivamente realizado no projeto, buscando a linha de base até o momento. E a ACWP é o custo real de todos os trabalhos que foram realizados e praticados até o momento. Vamos ver isso em função do mês. Colocando o planejado na cor azul, a linha de base. O produzido na cor verde. E o valor efetivamente gasto na cor tradicional vermelha. Mostrando valores, colocando a altura de 400, eu preservo essa configuração. E vamos tentar agora analisar o resultado desse gráfico. O que significa até o momento essa informação? Eu vou pegar essas informações aqui, que representam BCWS, BCWP e ACWP. Propriedades. Geral ACWP é o geral de custos incorridos. O BCWP é de centro de custo geral, porém de trabalho realizado. E o BCWS é o centro de custo geral com o trabalho planejado. Valor agregado do projeto. Mais uma vez, preservando a configuração. E vamos descobrir que o planejado
era um conjunto de atividades, um conjunto de produtos, entregas, um conjunto de materiais passado para o demandante do projeto, que transformados em moeda, transformando colunas, pilares, pisos, transformando sistemas, transformando todos os produtos a serem entregues de diferentes unidades de volume e de medição numa única unidade chamada moeda, encontramos que no mês de dezembro, na segunda medição, deveria ter sido entregue a ele 648 mil unidades monetárias planejadas e deveria ter sido produzido a mesma coisa. Mas parece que foi produzido mais do que foi planejado e foi pago menos do que foi planejado. Em outras palavras, se fosse em metros, nós prevíamos ter 648 metros produzidos e medimos na obra 662 metros. Então, a produção está maior do que o previsto. Se a produção está maior do que o previsto, parece que o projeto, a obra está adiantada na produção. Por outro lado, se nós produzimos 648 metros e cada metro seria o equivalente a uma unidade monetária, deveríamos ter pago ou gasto o equivalente ao produzido, 662 mil metros. Se cada metro é R$1, cada metro é uma unidade monetária, teríamos aqui o mesmo valor. Se nós estamos gastando ou pagando menos pelo que nós produzimos, significa que o que nós produzimos está mais barato do que originalmente acertado. Os dois indicadores que demonstram atraso de produção e desempenho de custo são os indicadores da análise de valor agregado SPI de produção, CPI de desempenho de custo. Esses indicadores ficam em torno de 1. Vamos ver o gráfico, onde o SPI vai ser azul, produção, e o CPI, valores financeiros, será em vermelho. Nós estamos com a produção com indicador de 1,02 e estamos com o desempenho de custo com indicador de 1,08. Significa dizer que na segunda medição nós tivemos um resultado 2% melhor em desempenho de produção e 8% melhor no que diz respeito a gastos da produção. O que vem depois da curva, depois da linha de status, da linha da medição, são valores projetados em função da nova programação que acontece por conta do deslocamento causado pela produção antes da data de hoje. O desempenho de hoje trouxe consequências ou trará consequências para o futuro. Todos os valores apresentados nos gráficos após a data de medição representam simulações para o futuro. Isso significa dizer que, por conta de nós termos medido, anotado as datas, e por conta de nós termos medido e anotado
os volumes e, em parte, por conta de nós termos medido a produção e o trabalho, nós conseguimos encontrar o indicador SPI e analisar o desempenho do projeto dentro do princípio do valor agregado SPI. Agora, por conta de nós também termos medido e apontado os gastos reais que aconteceram no projeto, nos foi permitido ou nos facilitou o cálculo do CPI. Quanto mais informações nós tivermos, maior será o resultado para as análises de desempenho e projeções futuras dos impactos sofridos do projeto. O gráfico que nós temos aqui na tela mostra as três curvas muito próximas uma da outra, mas aqui a futuro projetado pelo que restou já mostra que o final do projeto, que prevê a produção planejada contratual de 5.360.000 unidades monetárias ou quilômetros de rodovia, metros de tubulação, vai ser alcançada. De fato, o trabalho realizado será o trabalho planejado, mas o custo final aparenta ser maior. Se o custo final aparenta ser maior, então nós poderemos ter aqui um indicador de custo ruim. Aqui nós temos um indicador de tempo bom, produção boa. Parece que nesse período temos uma previsão de baixa produtividade, um atraso, mas parece que ao final vamos mudar a escala de tempo para semana. Estamos aqui, o indicador SPI chega a 5%. Aqui está dando um valor maior e aqui está dando a impressão de uma vantagem. Tem que analisar isso aqui ao final do projeto. Mês. Se nós colocássemos em horas a curva de baixo ou em dias, a curva de baixo pareceria um S. Essa é a tal curva S, a chamada curva S, ou análise das curvas S de desenvolvimento do projeto. Nosso caso é numérico, nossa avaliação é mensal, vamos deixar assim. Significa dizer que nós teríamos três curvas ao longo da vida do projeto, onde a primeira curva, que eu vou representar aqui pela linha de base azul, até hoje deveria ser assim. E o futuro
Continuando, o nosso desempenho nesse período foi maior, realizamos mais. Se nós realizamos mais, então a linha verde está acima. E o custo ficou menor do que a produção, porém menor ainda do que a previsão. Nós temos então alguma coisa assim. O que significa isso? Significa que nós estamos com essa previsão de produção, mas conseguimos produzir essa quantidade gastando apenas esse valor. Ampliando então o nosso gráfico, nós temos essas informações mostrando esses indicadores. Lembrando que essa é a medição número 2, a segunda medição. Se nós abrirmos a primeira medição, que é a nossa versão 2, nós poderíamos apresentar esse mesmo gráfico, desde que, é claro, nós tivéssemos preservado. Então eu vou exportar esse modo, essa configuração, e na medição número 1 eu vou tentar visualizar a mesma informação. É claro que eu devo gravar esse modo com o nome adequado. Análise de EVM. Vamos ver então como é que estava a nossa medição de 15 dias, a medição 1. A nossa medição número 1, nós temos nos primeiros 15 dias a fazer programado 648, feito 648, mas foi gasto 650, ou seja, o que nós estamos vendo aqui é que a linha verde coincide com a linha azul, ou seja, o produzido foi de fato aquilo que foi planejado, só que o gasto está acima. Então pagamos mais, gastamos mais do que deveria ser gasto para aquela quantidade produzida. Quanto ao indicador, se a produção foi conforme planejado, SPI dá 1. Se o gasto foi acima do previsto, o CPI dá menor que 1. Aqui foi 4% mais caro. Calculando o dinheiro, de fato nós temos isso. E a projeção está muito perto. Estamos terminando o projeto com o que tinha que fazer e o sobregasto, o sobrecusto está bem pequeno. Se nós colocarmos isso aqui no nível de semana, talvez encontremos outros valores. Não, continuamos com 96. 4% mais caro. Nós estamos vendo a análise em referência ao centro de custo geral. É aquele centro que não leva em conta a verba de contingência, a verba de reserva.
Então temos esse modo aqui já preservado para nós usarmos mais tarde. Vamos fazer a seguinte consideração. No primeira quinzena o projeto estava bem, com o custo ruim. Agora o projeto está acima de normal, acima de bem, e o custo não está mais ruim. Vamos fazer uma terceira medição, dessa vez a medição quinzenal. Medição, eu vou utilizar o plano de trabalho. A partir de 31 de dezembro até 1º de 15 de fevereiro. Esse é o nosso plano de trabalho, que eu vou reduzir para não detalhar muito a informação das alocações, mas ainda trabalhando os 4 elementos: datas e prazos, volumes, recursos humanos e materiais e gastos financeiros. Controle, eu não vou mexer na produção, vou deixar conforme programado, porque é uma atividade administrativa. Posso até, como já fiz, mexer no custo, mas por enquanto deixar assim. Aqui o contrapiso seria concluído, sem restante de nada. Duração prevista foram 32, mas eu posso sempre dizer que nós gastamos mais que isso. Quer dizer, o recurso pedreiro gastou, o recurso ajudante gastou mais, mas nem tanto. Então eu estou ao nível de alocação. Aqui foi tudo bem, aqui também. Aqui a produção foi ruim. Nós fizemos 0. E a duração restante é toda. E ninguém trabalhou. Ou eu posso dizer que houve 2 horas de pedreiro e nada foi feito. Mas ainda assim continuam faltando 72 horas de pedreiro. Houve 2 horas de ajudante, nada foi feito, mas ainda assim são 72 horas que faltam. Aqui tudo bem, aqui tudo bem. Então todos tiveram que fazer tudo, menos esse aqui, que parece que esse aqui fez só 1000. E aí a duração restante são 8 horas. 8 horas de pedreiro e ajudante. Só que eu vou dizer que realmente faltam 8 horas, mas de ajudante eu acho que faltam 16. Trabalhamos prazos, durações, volumes, horas. Agora vamos ver materiais, horas de recurso. Vamos ver materiais. Consumido de água. E a água sempre se consome mais. Então, ou eu coloco no nível das pessoas, ou eu já coloco aqui 86.000. Eu não coloco para cada uma, já deixo o lançamento geral aqui do consumo. Aqui foram 300 e aqui foram 100. Ele calcula aqui automaticamente a quantidade de ferro. Houve um gasto muito grande de ferro aqui e aqui. Indo para a parte de custos, sem falar de imposto, eu posso dizer que aqui chegou a 275,65. Aqui foram 100. Uma vez feita a medição, vou transferir a medição para dentro do projeto. É claro que eu estou fazendo eu mesmo a medição na minha máquina.
Não fizemos uma distribuição dos planos de trabalho para recolher os boletins de medição. Estou fazendo direto. Então, preparando, recomendado fazer um acréscimo na versão, ele faz, atualizou, estamos com versão 4, terceira medição, e ele pede, calcule tudo novamente. Calcule programação de prazos, que atualmente acaba 29/3, agora passa a ser 30/3, mau desempenho, e calcule os gastos. Ok. Bom, agora posso analisar novamente. Medição de tempo. Estamos com 2 dias de atraso. A diferença entre meu contrato e o meu realizado. Eu fiz a medição em 15 de fevereiro. Eu acho que eu tinha que ter feito a medição em 15 de janeiro. Mas não deixa de ser uma medição, a gente pode comparar esses resultados. O custo, já estamos com uma diferença de 200 mil. Todos aqueles gráficos devem mostrar para a gente a divergência do previsto original com a nova previsão, quer dizer, o previsto original com a nova previsão, mais uma vez divergindo. Aqui, no custo, a diferença aumentando. E no que diz respeito à análise de EVM, nós avançamos não 15 dias, mas 1 mês e 15 dias, e essa medição aponta para o SPI e o CPI. Eu não gravei na configuração, então eu tenho que fazer novamente o diagrama de geral, SPI e CPI. As cores azul e vermelha. Tamanho 250. Vamos ver como é que nós estamos. Hoje estamos com 0,96 e 0,99. De fato, tendo um atraso de tempo de 2 dias, hoje nós apresentamos uma baixa produtividade, 1% de desvio, de acordo com a técnica de valor agregado. E o que diz respeito a desempenho de custo, nós estamos 4% mais caro, e aqui a gente vê que a previsão era 4.900.000 produzido, 4.980.000, e produzimos 4.940.000. Um pequeno desvio de produção, tempo, ou pequeno desvio de desempenho, atraso. E aqui já não é tão pequeno assim. O que nós produzimos foi 4.942 e gastamos 5.150. Então estamos pagando mais do que agregamos. Nós realizamos, produzimos e agregamos ao projeto. Essa análise da agregação mostra que estamos agregando menos que o previsto, estamos sendo mais caro por aquilo que agregamos. E as projeções das curvas mostram que, ao final, temos projeções de gastos bem claros aqui. Gastos maiores do que aqueles combinados em contrato. Mais uma vez, é uma avaliação pontual. A análise do valor agregado está sendo feita pontualmente. Medição 1, medição 2, medição 3. Aqui nós temos a medição 2. Eu vou abrir a medição 3 e vou salvar a medição 4 aqui. Medição 4. Salvando. Então é isso que nós temos de análise do valor agregado. Analisamos pontualmente e encontramos um gráfico que mostra para a gente alguma coisa mais ou menos assim.
ao longo do tempo, nós fizemos do início até o fim, fizemos uma medição quinzenal, depois nós não fizemos, e eu fiz uma outra medição aqui. A princípio, parece que o indicador de produção estava 1, estava bem. Na segunda medição, parece que ele piorou. Vamos verificar. Na segunda medição, a análise do valor agregado, que não aparece aqui. Vamos importar o módulo. Na segunda medição, nós temos valores estranhos. Linha de base. Ok, talvez tenha que calcular. Calcular dinheiro. Pronto. Então ele ficou melhor. Na segunda medição, o CPI, a produção, foi mais acelerada. Então nós estamos aqui. Ele saiu de 1, primeiro mês, segunda medição, ele foi para um pouco acima. Na terceira medição, que foi bem depois, ele chegou em 0,99, ou seja, um pouco abaixo de 1. Então, primeira medição estava 1. Na segunda medição foi um pouco acima de 1. Na terceira medição, abaixo de 1. A missão do gerente, a missão da equipe, é garantir que o indicador persiga a linha 1 e termine o projeto sempre recuperando os prazos perdidos. Da mesma forma, o indicador de custo, que começou de um jeito, no nosso caso aqui, a medição número 1 mostrava 0,96, baixo desempenho. Começou com baixo desempenho. Depois, vamos lá, baixo desempenho é aqui. Baixo desempenho. Depois, na segunda medição, ele ficou com bom desempenho, quase 10% acima do que era previsto. Então, na segunda medição, foi bom, que não é muito normal. Na terceira medição, bem depois, ele já estava 4% novamente ruim. A missão do gerente da equipe é fazer com que o indicador de desempenho de custo seja, na teoria, sempre 1. É claro que isso não é possível, quer dizer, é difícil de se conseguir, então a ideia é que ele persiga sempre a linha do 1, do início ao fim do projeto, tanto para o indicador de custo quanto para o indicador de
desempenho de tempo. E é isso que a ferramenta mostra aqui, estaticamente, ou seja, pontualmente, dentro de cada medição, o valor do momento com a sua projeção automática em função da reprogramação das atividades e do recálculo dos custos e dos materiais a futuro. Vou efetuar mais uma medição. A partir dessa medição aqui, sem apresentar no vídeo. Bem, como eu disse, eu fiz a quarta e a quinta medição. Dessa vez eu fiz quinzenal. E a quarta medição, o impacto de tempo, 3 dias. Na quinta medição, o impacto de tempo, 4 dias. O impacto no custo da quinta medição, 219. O impacto do custo na quarta medição, 213. Daí, a avaliação da quarta medição, da análise e do valor agregado, no caso do valor agregado e a sua análise, mostra que na quarta medição nós temos ainda 2 períodos a medir. Nós estamos com baixo desempenho de produção, baixo desempenho de custo. Ao final, conseguimos concluir com um baixo desempenho de custo projetado, forma estática. Da mesma forma que aqui, chegamos ao final do planejado cumprido pela produção, porém com desempenho, um gasto acima do gasto previsto, dando um mau desempenho de custo. Essa é a quarta medição. A quinta medição, na análise do valor agregado, nos mostra que há 15 dias de concluir, ou seja, praticamente no final, nós temos uma condição de atraso, nós temos ao final do projeto oficial a garantia de não cumprir e temos aqui a projeção porque passa para o mês seguinte, são 4 dias de atraso, a projeção do previsto só sendo realizado no mês seguinte e o custo final acima do valor combinado, fechando então o projeto em 1, ou seja, realizando o que foi programado fora do mês, fora da data, mas lembrando que o desempenho de custo representou até o momento, sem concluir a última medição, 4% a mais de gasto. Com essas medições todas, nós já podemos começar a falar em análise de tendência. A análise de tendência é o nosso próximo assunto. Lembrando que conceitos e teorias do EVM são encontrados na literatura, impressa na internet, no site oficial do Departamento de Defesa americano, no nosso livro, e com muita prática e aplicação, desde que apurados volumes, datas, prazos, durações, recursos utilizados, recursos consumidos, horas de trabalho e apontamento dos gastos dentro dos centros de custos
estão sendo analisados. O nosso próximo ponto são os indicadores de tendência. Conforme o nome já diz, não é uma análise do momento ou de um instantâneo, e sim a análise de como se comporta o indicador ao longo do tempo. Nós praticamente vimos isso quando apresentamos os indicadores de desempenho de produção e de custo do projeto. Utilizando aqui a medição 4 e o indicador de desempenho aqui, SPI e CPI, ampliando um pouco a escala, nós podemos ver alguma coisa no seguinte sentido. Vou copiar a tela. E vou desenhar sobre a cópia. Nós fizemos medições. A princípio, as medições foram quinzenais. Vou colocar em verde. Foi quinzenal. Depois, eu fiz uma a 45 dias. Depois eu fiz essa quarta medição. Então, primeira, segunda, terceira, quarta medição. O projeto ainda não chegou ao fim. Mas nós podemos ver aqui o seguinte: o indicador de produção ele começa a aparecer aqui no mês com o seguinte perfil. Ele é o azul. Então, os pontos que nós verificamos isoladamente definem uma trajetória de comportamento que, de forma otimista, poderia se dizer alguma coisa assim: e, no entanto, a projeção da programação nos mostrou alguma coisa assim. Agora, usando a medição seguinte, que é a medição número 5, repetindo o processo, nós vemos o comportamento anterior, a nossa projeção otimista e o projeto indo alguma coisa nessa direção. Então, essa projeção otimista, a tendência que nós fizemos, mostra que esse indicador, variando ao longo do tempo, nos permite traçar um conjunto de possibilidades
e, por conta disso, estimar a tendência do indicador. Estava muito bom, piorou, melhorou, de novo. Estava muito bom, piorou, melhorou mais. Quer dizer, a tendência aqui é para subir. Análise de tendência. Então, vamos ver na ferramenta, já na medição número 5, a tendência de algumas grandezas no Spider. Eu utilizei o plano de trabalho e criei uma cópia chamado análise de tendência. Eu vou retirar o diagrama de sobrecargas, preservar o modo e vou mostrar aqui. Com o botão direito temos o Variance Trends na forma de tabela ou na forma de diagrama. Na forma de diagrama, nós podemos ver, por exemplo, a data de fim, a data de término do projeto ao longo de várias medições. É a variação da data ou o valor da data? Vamos ver a data em si. Nós temos aqui que recriar ou montar o conjunto de informações que possuem a data de fim. Nesse caso, a medição 0, ou seja, base, primeira medição, segunda medição, terceira medição, quarta medição, quinta medição e tantas mais quanto existirem, eu vou processar. Processo, e ele apresenta aqui que no começo da vida do projeto, quer dizer, na época de dezembro, nós não tínhamos variação. Era 28/3. Agora, se eu pedisse para mostrar não a variação, mas o valor do fim, nós teríamos 82 até 80. Houve uma variação do valor do fim do projeto. Vamos então eliminar o fim e vamos colocar a duração do projeto em dias. Valor. Projeto teve 0 de variação. Depois teve 12. Depois caiu para 2. Veja bem. Quinzena, espaço longo, que eu fiz a medição. Quinzena. Então, houve de 3 para 4. Houve uma mudança aqui. Então, pelo perfil de comportamento, parece que nós estamos recuperando, não. Estamos piorando, nós não estamos tendendo a 0. Nós não estamos fazendo com que a duração volte a ser o que era antes. Valor da duração de 82 passou para 84, 85, 86 dias. Outra grandeza que não a duração. Cost Center, centro de custo geral, ou a variação do centro de custo geral. Houve uma variação que agora chega a 200 e alguma coisa. Ou seja, nós chegamos a um ponto da medição aqui que tivemos variação 0 de custo geral. Mas a partir daí
o custo geral teve uma variação, uma tendência de variação. A tendência a variação é positiva para mais. E a tendência aqui me parece que é crescer desacelerando. Me dá a impressão que nós vamos terminar o projeto pela tendência da seguinte maneira. Me parece que nós vamos terminar o projeto da seguinte maneira, ou aqui levemente para cima, ou aqui na pior das hipóteses, ou preparando-se para cair. É claro que se o projeto continuasse, meus esforços continuassem, talvez eu tivesse esse comportamento e o projeto terminaria com variação zero. Mas como nós terminamos o projeto nessa data, pelo menos parece que é, por essa data aqui, então nós vamos ter o término do projeto com uma tendência de acabar com o sobrecusto da ordem de 200 e alguma coisa mil a mais. Esse foi o custo geral, mas a gente não mexeu muito no componente margem de segurança. Vamos ver a variação da margem de segurança ao longo do projeto. Não houve. É como se ela não tivesse sido usada. Vamos ver do custo. Não aparece também. Vamos ver um centro de custo que não o geral mais a margem. Variação do geral mais a margem. Agora é ver geral mais a margem e o geral. A diferença entre os dois está por conta que a margem eu alterei em uma das medições. Foi na primeira ou na segunda. E a margem também é calculada sobre o custo geral. Vamos ver investimento, operações. Vamos ver investimento. Variação do investimento. Vamos ver a variação da despesa. Olha, a variação de despesa foi pouca. As alterações e desvios foram crescente, mas de pequena monta. E aqui tem um comportamento levemente diferente daquela que nós tínhamos visto, que era geral. Aqui você não vê muita inflexão. Então, a análise da tendência nos permite entender que, de fato, está havendo um gasto a mais e que ele parece estar reduzindo a velocidade de crescimento e possivelmente deve estabilizar na ordem de 230 mil. Hoje, eu vou salvar aqui. Hoje o custo tem um impacto de 219 e a nossa projeção pela tendência é terminar na ordem de 230. Vamos realizar a última medição.
e ver se essa tendência se concretiza. A última medição no mês, embora tenhamos alguma coisa em abril. Temos pouca coisa a medir. Deixa eu ver. Controle nós não medimos, apenas concordamos. Podemos ter alguma alteração na quantidade de horas do pessoal que trabalhou, por exemplo. Trabalhou menos. Aqui nós temos o encerramento, produzindo, olha, a produção aqui ficou comprometida porque parte do encerramento ficou para o mês seguinte. Podemos dizer que eles fizeram 200. Nada ficou para o mês seguinte. Fizemos tudo. Aqui fizemos tudo. Nessa atividade talvez tenhamos usado pouca gente, menos que o que nós imaginamos. Como se trata do final do projeto, talvez tenhamos consumido mais água, mais ferro, e no que diz respeito a custos, vamos ver 130 mil, 70 mil, atualizo o projeto, praticamente seria a última medição, salvando a versão 7, que é a sexta medição, recalculando, verificando valores de dinheiro, analisando o impacto, porque abril ainda não chegou, no tempo. Continuamos com uma diferença de 2 dias. No custo, 226, praticamente a tendência que nós tínhamos. A análise de tendência, só que dessa vez eu tenho que pedir para que ele recalcule, incluindo a medição 7. Temos mais um rabinho aqui, apontando para o nível, vamos colocar o valor, ampliando a escala do gráfico, 226. Se ele foi crescendo, quer dizer, cresceu muito num período e depois veio crescendo suave até quase que estabilizar. Análise de tendência, não num projeto tão pequeno e não com medições tão espaçadas como aconteceu com a minha medição aqui, mas nós teríamos condição de avaliar o quanto a variação do custo está crescendo, e não só se ela está crescendo, mas com que velocidade e qual é a tendência, nesse caso aqui, de estabilização. Quanto a análise do fim, nós tivemos comportamento bom, depois tivemos 2 dias de atraso, pioramos para 3, chegamos a 4, e pelo que eu estou vendo aqui, se eu analisasse a tendência e não fizesse nada, nós estaríamos chegando a 8. E alguma coisa foi feita e a tendência se reverteu. Resta saber se nós temos mais alguma coisa a medir. Vamos ver o valor agregado. Indicador de tempo 1,
produção 1, ou seja, nós fizemos o que era para fazer dentro do prazo esperado, 1, porém o custo geral ficou maior do que o custo original, significando que o que nós pagamos pelo que nós realizamos foi maior do que previsto. Então, no que diz respeito ao desenvolvimento de produção, acabamos dentro do prazo 1. Mas quanto a desempenho de custo, mantivemos 0,95, 0,96, 0,96. Terminamos o projeto com um sobrecusto da ordem de 4%. Salvando a versão 7, que é a 6ª medição, eu vou pelo plano de trabalho tentar fazer mais uma medição, que eu não devo conseguir. Dia 15 de abril. Não temos nada a fazer nesse período, significando que o projeto de fato acabou. Temos então não só os indicadores estáticos do valor agregado, a análise da variação dos indicadores de desempenho mais comuns, é claro que podemos criar outros indicadores, e temos também a análise de tendência da grandeza que nós escolhermos. Dependendo dos ajustes, podemos até ver materiais nacionais, dependendo dos ajustes, ou componentes de custos específicos que variaram ao longo do tempo fora da previsão. Concluímos esse item, análise de tendência, e por oportuno também fechamos a medição e o andamento do projeto. Vamos comentar agora a criação e propostas de cenários na ferramenta. Nós terminamos essa aula 8 e essa unidade 4, concluindo o nosso trabalho no treinamento de usuários, falando da importância que a ferramenta tem durante o planejamento e durante o processo de controle. A importância que uma ferramenta tem para apoio às equipes é mostrar, dado condições iniciais desejadas ou requisitos solicitados pelos envolvidos do projeto, qual a melhor forma entendendo aquilo que melhor atende às necessidades dos envolvidos, qual a melhor forma de se planejar e de se entregar uma proposta de programação de atividades que garanta prazos mais curtos, custos menores, menor nível de ociosidade ou melhor uso dos materiais. Por outro lado, compatibilizar no mundo em que nós estamos vivendo hoje as necessidades dos recursos humanos, materiais e financeiros com a disponibilidade dos recursos humanos, materiais e financeiros que nós temos para um projeto ou para a organização. Então, dessa forma, a proposta de um projeto todo montado, aonde nós trabalhamos sempre o agendamento o mais cedo possível, preocupado apenas com a identificação do caminho mais longo, chamado normalmente de caminho crítico, preocupado apenas em preservar a linha de base e perseguir apenas a data final para efeito de resultado, talvez não seja o melhor caminho. Aliás, falta aqui
uma ligação. O melhor caminho talvez seja esquecer que o tempo é importante, mas outros atributos devem ser considerados. Esquecer apenas o tempo e lembrar dos outros atributos. Nesse caso, o nivelamento com restrições, levando em conta, pelo menos, a restrição dos recursos humanos, que é o que a ferramenta DESC 200 traz de forma liberada, permitindo o seu uso, é um sinal de maturidade maior. E o pior é que quando nós nivelamos, pelo reagendamento, nivelamos os recursos para evitar a sobrecarga, característica de uso simultâneo do recurso em várias atividades ao mesmo tempo. Isso pode ser verificado no gráfico gigante dos recursos. Os recursos estão literalmente vermelhos. A menos do caminhão e trator, os recursos humanos estão literalmente vermelhos e o pedreiro trabalha simultaneamente em quantidades que o agendamento, por vezes, se torna maior do que a disponibilidade. 10 são necessários, 8 são os disponíveis. Então, o nivelamento, levando em conta os recursos humanos, levando em conta a forma de prever o nivelamento, definir os critérios, assim como também escolher um campo, mesmo que seja um campo produzido pelo usuário, como relevante para orientar o nivelamento, é um sinal de maturidade e de adequação à nossa realidade no mercado. Desabilitar a divisão das atividades para privilegiar outra, aplicar, levar em consideração a prioridade que nós colocamos nas atividades ou nos produtos, minimizar atividades paralelas, evitando a chamada multitarefa, que em alguns casos é prejudicial, traz um retardo real contra a ideia teórica fictícia de ganho, em outras vezes de fato é possível. Considerar o portfólio, o programa de trabalho, não apenas o seu projeto, na hora em que você analisa o melhor uso do recurso, definir se interrompe ou não interrompe a atividade, são elementos que a gente encontra aqui e na ferramenta DESC 200 que permitem apresentar cenários. Bom, o primeiro cenário é esse, que provavelmente não pode ser cumprido pelas restrições. Nós não estamos falando nem de materiais. Quando a gente nivela pelo modo padrão, verificamos de repente que há um adiamento só do trabalho da piscina, enquanto que todos os outros trabalhos permanecem tranquilos e sendo executados. Coisa que, partindo de um planejamento assim, naturalmente o conflito se estabeleceria na hora da execução dos três, e a dificuldade de decisão poderia trazer atraso nos três. Se o planejamento for feito com os recursos que são disponíveis, ainda que no modo padrão,
mais simples, nós eliminamos todas as dificuldades de recurso, mantendo a data final. Isso pode ser visto pelo impacto, não pela medição, mas no tempo. Aqui nós encontramos, vamos ver, essa diferença de 82 horas, ela não se estabelece aqui. É porque a linha de base previa esse marco não conectado, não ligado, não sequenciado. Eu vou então abrir a linha de base e restabelecer a ordem que eu não fiz direito. Esse é o 1. Então eu vou salvar novamente. Organizo a condição fictícia. Salvo. Agora com o marco no lugar, faço nova comparação com a linha de base. Tudo volta ao normal e agora, quando eu pedir para agendar com restrição de recursos no modo padrão, eu verifico que as únicas atividades que foram, de fato, atrasadas, replanejadas, foram as da piscina. Quanto ao custo, houve algum impacto de custo? Houve. Aqui na piscina houve um aumento de custo, provavelmente por conta de materiais que foram utilizados cuja moeda estrangeira variou no tempo, nesse exemplo que nós vimos trazendo aqui. Resolvemos o problema da falta de recursos humanos e criamos um problema por conta da variação da moeda estrangeira. Nesse caso pode ser o dólar. Se nós fizéssemos a otimização dos recursos pelo modo avançado, não teríamos diferença na programação. Vou tentar o modo otimizado Plus, modo recentemente criado pelo pessoal da Rússia, calculando os custos. Temos dois cenários então até o momento: o cenário as soon as possible e o cenário possível de se realizar com os recursos que nós temos, mas já com aviso, um aumento de significativo, um aumento de 850 mil reais. Talvez fosse mais interessante contratar profissionais para realizar a atividade no prazo original, com o dólar ou a moeda estrangeira valendo menos. Aqui teria que ser analisado para nós termos ideia do que acontece. Não aparenta ter problemas a mais de dinheiro nos recursos humanos. Talvez expandindo os materiais aqui e aqui e pedindo para calcular novamente, nós encontraríamos hidrotônico, luva, ferro, H2O, ferro, cimento. Não foi preservado esse valor na linha de base de materiais. Por algum motivo está dando essa diferença. Geral, e não havia esse material na linha de base. Estranho, porque essa é a própria linha de base do projeto. Bom, cenário 1, cenário 2, até agora foi o que nós conseguimos apresentar.
aumento de custo a ser analisado e pesquisado contra a falta de recursos humanos. Ainda, na avaliação de cenários, poderíamos escolher, no modo avançado, preservar o centro de custo ou a moeda estrangeira dólar. Não houve alteração. Preservar o centro de custo, priorizando o centro de custo geral. Não houve alteração. Então, acredito que o método, só temos dois cenários, o método otimizado é o mais significativo aqui. Dois cenários, duas avaliações, e, por conta disso, podemos até ver o fluxo de desembolso, que é importante também. Esse é o fluxo de desembolso atual, e esse aqui é o fluxo de desembolso original. Nós temos o atual, valores maiores por conta desse deslocamento, que, claro, temos que pesquisar porque os materiais apareceram e não existiam na versão anterior. Esses cenários foram montados a partir de reagendamento por conta da restrição de recursos humanos. Mas outros cenários podem ser montados se nós tivermos restrições de materiais críticos, centro de custos por conta de financiamento. Então, só nesse treinamento nós vimos 4 cenários. O cenário do as soon as possible, o cenário levando em conta a falta dos recursos humanos e equipamentos, e depois nós vimos falta de recursos humanos e equipamentos e também material, insumo, chegando em horas não adequadas às necessidades. E, por fim, nós vimos um cenário de financiamento com recursos financeiros chegando fora da hora em que eles eram necessários. Então, não dá para dizer hoje que um planejamento o mais cedo possível é um planejamento eficaz por conta de tantas restrições que normalmente nós encontramos nos projetos e obras. Não dá para dizer que com todos os recursos humanos necessários ou contrato quando preciso, se nós temos problemas de fornecimento de materiais como concreto, pedra, como caminhões, equipamentos com fornecimento limitado, até mesmo água. E não dá para dizer que não podemos liberar e ignorar um planejamento sem levar em conta o aporte financeiro para custear todas as despesas. Há uma distância bem grande do cenário 1 para o cenário 2. E é esse o trabalho que o planejador tem que ter na hora em que ele define a linha de base, que ele define a base de referência que ele vai utilizar para gerar os planos de trabalho. Esse é o planejamento que vai gerar o plano de trabalho. O plano de trabalho tem que ser algo inteligente
que vem contemplando todas as restrições. Ainda assim, a qualidade do desempenho das equipes, dos equipamentos e da garantia e segurança da chegada dos materiais e dos recursos financeiros é que vai ditar o trabalho realizado na obra ou no projeto. Só com a comparação do trabalho realizado com o trabalho previsto é que nós vamos conseguir montar um painel de indicadores. Esse painel de indicadores vai nos levar a tomar conhecimento dos impactos, e nós já falamos sobre isso, dos impactos de custo, dos impactos. Custo não é essa cor, custo é essa cor aqui. Os impactos dos prazos, dos impactos nos recursos humanos, porque os recursos humanos, uma vez que são reprogramados no futuro, todo o agendamento e conflito pode voltar a acontecer. Esse conjunto de impactos é que vai levar a equipe de controle a pensar numa reprogramação. E o que é uma reprogramação, se não um novo planejamento? Numa escala menor, porém levando em conta todos os elementos que nós já discutimos aqui. O ciclo se fecha e o processo de medição volta a acontecer. Então, o planejamento tem que apresentar cenários, o cenário ideal é escolhido, a execução produz e o resultado da produção comparado com o planejado gera os impactos nos norteiam a um replanejamento, e o replanejamento deve levar em conta, o mais cedo possível, com os recursos que nós temos, com os materiais possivelmente renegociados e com os valores de financiamento reajustados ou com as atividades reajustadas em função desses limites, para que nós possamos reiniciar esse ciclo de planejamento e controle, porque planejamento original já foi feito. Monitoramento e controle com replanejamento a partir do planejamento. Nós desenvolvemos ao longo desse treinamento algumas ideias sobre EAP, modo para EAP Plus, modo para cronograma, modo para alocação de recursos. Esses modos são recursos que a ferramenta provê para que a gente possa agilizar e aumentar a produtividade do nosso trabalho, quer de planejamento, quer de controle. Lembrando, por fim, que essa ferramenta permite a troca de informação entre os participantes pela rede, pela internet e também por e-mail. Fica esse recado, fica a preocupação de suportar e apoiar esse conjunto de práticas, e a ferramenta faz isso. Você viu, você experimentou ao longo do curso, você realizou trabalhos atendendo a solicitações, digamos assim, desafios,
que são encontrados no dia a dia, levando em conta todas essas restrições. Num curso regular, sua dúvida vai para o fórum, que lida pelo tutor e, comparada com as dúvidas dos colegas, no sistema de apoio ao ensino, prepara você para o encontro online, onde as dúvidas que possam ainda existir te preparam para o último trabalho, o último estudo de caso do curso de formação de usuários na ferramenta Spider Project. Espero que você tenha participado, entendido e que esse conhecimento torne você melhor e que você faça diferença, assim como a ferramenta faz diferença quando bem utilizada.